Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro e Srs. Secretários de Estado. É do conhecimento do Sr. Ministro, já lhe foi transmitido antecipadamente, que o CRIA, uma das instituições mais importantes da zona do Médio Tejo, que se foca sobretudo com a reabilitação de crianças, vive uma situação de crise sem precedentes. O Grupo Parlamentar do PSD recebeu hoje a sua Comissão de Trabalhadores. Estamos a falar de salários em atraso, de cortes nos salários, não pagamento de subsídios, mas mais importante de tudo, com a dificuldade que há em manter esta instituição a funcionar como deve ser. Não é um caso de má gestão, não é um caso como as raríssimas, é sim um caso de uma instituição que passa dificuldades financeiras, que a Segurança Social fez uma auditoria que foi entregue, que foi concluída e depois da qual não tem acompanhado devidamente a implementação dos seus programas, mas que sobretudo vive dificuldades porque o modelo de financiamento existente não é o mais adequado para estas instituições. São ofertas e, sobretudo, respostas sociais, como o projeto de Relis, como programas de alimentação e cantinas sociais, como os centros de atividades ocupacionais, que são essencialmente pagos pelos fundos europeus. E estas instituições, como outras, adiantam, no fundo, o dinheiro que o Estado devia dar para dar as suas respostas. Ou seja, passam meses, se calhar um ano, a adiantar dinheiro para dar resposta a atividades que o Estado deveria assumir. Há um protocolo entre estas instituições e o Estado. Mas quem sofre com os juros, com os salários em atraso, com o não pagamento atempado de fundos comunitários, são estas instituições. Sr. Ministro, é preciso resolver este caso como muitos outros casos. Para esta apela à sua participação e à ativação do Fundo de Socorro, que há mais de um ano foi pedido. É preciso criar menor dependência dos fundos europeus nestas respostas. Isto é um problema que o Sr. Ministro conhece e para o qual Portugal tem que começar a alterar o financiamento destas instituições. Muito obrigado. Sr. Deputado Duarte Marques, eu conheço a situação do CRIA, tenho acompanhado. Queria só precisar que não se trata, na maioria, de situações de financiamento de fundos comunitários. Os acordos de cooperação, nomeadamente dos centros de atividades ocupacionais, são financiados pelo Orçamento de Estado, pelo Orçamento da Segurança Social. Não creio, a informação que eu tenho, não tenho informação que exista da parte dos fundos públicos. Dos fundos públicos não há, obviamente, atrasos, que eles funcionam com regularidade. Dos fundos comunitários também não tenho informação que exista essa situação. Em todo caso, tenho conhecimento que é uma situação difícil e que terá que ser encontrada uma resposta, porque nestes equipamentos, mais importante que as instituições são as respostas sociais que elas corporizam e o Governo e o Estado não deixará de dar o seu contributo para que essa situação se resolva, obviamente sempre de acordo com aquilo que é o empenhamento e o compromisso que a direção das instituições e os seus corpos sociais têm que assegurar para que elas mantenham a sua sustentabilidade, sempre num quadro, num apoio que nesse domínio, que estamos a falar no domínio das pessoas com deficiência, os apoios do Estado são apoios que têm normalmente uma percentagem muito mais elevada do que nas outras respostas sociais, dada as carências que muitas vezes as famílias têm. Portanto, há que identificar quais são as causas dos desequilíbrios financeiros existentes e, nesse quadro, encontrar uma resposta que seja estrutural para que as instituições não tenham permanentemente a ter necessidades desses apoios, mas eu próprio como sabe, já acompanhei essa situação e tudo faremos para lhe dar resposta. Felizmente, há instituições, como aqui foram identificadas algumas, há instituições sociais que têm dificuldades, por vezes de natureza estrutural, por vezes de natureza conjuntural. Eu julgo que podemos afirmar com segurança que a generalidade das instituições, o grau de fragilidade que leva à sua paralisação é, por comparação com outras áreas da vida pública nacional, muito menor. Obviamente que há casos de desequilíbrios, eles têm que ser avaliados com rigor e têm que ser, e sempre que necessário,
o Estado cumpre a sua obrigação de dar prioridade às respostas sociais e aos seus utentes, aos seus utilizadores, e por essa via pode ficar descansado, Sr. Deputado, que esta e todas as instituições que se nos dirigem são acompanhadas com proximidade